Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu espero que você tire um tempo, você reserve uma parte aí do teu tempo para que você possa sentar, prestar atenção nesse vídeo. Isso vai ser muito importante para todos nós, tá bom? Se nós soubéssemos o que vai acontecer daqui a um determinado tempo, ou daqui a algumas horas, ou até mesmo no dia de amanhã ou na próxima semana, com certeza nossas atitudes hoje seriam diferentes. E por que eu digo diferentes? Porque nós não sabemos quando vai ser o nosso último dia, quando vai ser o nosso último suspiro, quando vai ser o nosso último abraço, o nosso último eu te amo, o nosso último adeus. Nós não sabemos quando as coisas irão acontecer de fato ou quando a nossa vida vai se extinguir e vai chegar ao fim. Nós não sabemos. E por isso é de extrema importância nós sabermos sobre tempo. O tempo das coisas. O tempo em que cada coisa deve acontecer. E por que saber disso, Léo? Por que eu preciso saber sobre o tempo de cada coisa? Sabe por quê? Porque você sabendo sobre o tempo de cada coisa, você vai se estressar menos, você vai ser menos ansioso, você vai ruminar muito menos ou de forma nenhuma. Você não vai ruminar as perdas do passado, você não vai ruminar as falhas do presente, você não vai jogar a tua paz fora. Por isso, é de extrema importância que você entenda passo a passo sobre o tempo de cada coisa da tua vida. Detalhes. Vamos lá. Por exemplo, tempo de sorrir. Já parou para pensar que tudo tem um tempo para que você possa sorrir? Já percebeu que quando você sorri fora de tempo, parece que você está saindo de um padrão pré-determinado das coisas? Já parou para pensar também que há tempo de você ter poder de decisão ou não, você decidir alguma coisa ou não? É muito importante isso. Que você entenda o tempo correto das coisas. Às vezes a gente vive numa correria tão grande, correndo atrás da nossa vida financeira, e trabalho, e família, e todo o nosso tempo do presente ele é preenchido. Quando esse tempo é preenchido, o que resta de tempo? Nenhum. Nenhum tempo sobra. E agora deixa eu te dizer uma coisa. Quanto tempo do seu tempo você está tirando para Deus? Para aquele que te criou, para aquele que sustenta a tua fé, para aquele que cuida de você como um filho amado. Quanto tempo você está tirando para ele? Se questione. Vamos lá. Pergunte a você mesmo nesse momento quanto tempo você tem tirado para Deus. Ou você acha que isso não é importante? Mas ainda falando sobre tempo, deixa eu te dizer uma coisa. Existe tempo de qualidade e o tempo que não tem qualidade. O tempo que não tem qualidade é aquele que sobra. Depois que você fez tudo sobre a tua vida, que você decidiu tudo e gastou seu tempo com a sua vida, as suas escolhas e o seu ego, o tempo que resta é o tempo que não é qualidade.
não é de qualidade. É o tempo em que você geralmente quer dar para Deus. Agora, por que isso? É interessante. Por que será que isso acontece? Eu vou dizer por que isso acontece. Porque tem um ditado que diz assim que o que os olhos não veem, o coração não sente. Falando psicologicamente, aquilo que os olhos veem é registrado no cérebro e transmite essas informações e emoções que são criadas para o nosso coração. Agora, falando de forma espiritual, Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. E até hoje eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, que conhecesse mais o interior do coração e da mente humana do que o Senhor Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Nunca existiu e nunca vai existir. Ele sabia como transferir você para dentro de você mesmo e ver as mazelas do teu interior. E fazer você enxergar que dentro de você a única coisa que reina é o egoísmo e os impulsos para que você venha tomar atitudes baseadas nos seus traumas do passado. Ou baseado naquilo que te falaram sobre o que é o futuro, sobre o que é o presente. Porque se você fosse guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, a sua primeira atitude de impulso seria de amar. Se não olharia para as pessoas com um olhar de desprezo, não olharia para as pessoas com um olhar de desdém e não olharia para as pessoas de cima. Há tempo para tudo, inclusive para aprender que está na hora de parar. Precisa parar. Você não pode continuar com essa loucura. Tem que parar, se humilhar, voltar para as origens, voltar à presença do Senhor de verdade. Presença. Não sentir ela por fora, mas sentir ela por dentro. É isso que é necessário. E quando eu falo isso, tem pessoas aqui que me veem e veem meus vídeos que não são cristãs, que não são evangélicas, como a revista Veja fala, ou como a mídia intitula as pessoas que têm uma congregação ou que vão se reunir em algum determinado lugar, chamam de evangélicos. Tem pessoas que não me ouvem, tem pessoas que me ouvem que não tem esse padrão religioso, como diz a história. Então, para você, eu também quero te dizer que nós não somos diferentes. Eu até peço desculpa porque geralmente o evangélico ele se acha demais na sua linguagem para que você possa entender. Ele se acha demais, ele acha que ele é filho e você não é. Ele acha que ele vai para o céu e você não vai. Entendeu? Então a você, meu pedido de desculpa. Não por causa de... até peço que você os desculpe também. Eles não fazem isso porque... Eles não fazem isso de forma consciente. Eles fazem de forma inconsciente. Eles agem de acordo com aquilo que aprenderam. E tem um monte de coisa que aprenderam errado. Não com a Bíblia. E para você ter certeza disso, leia a Bíblia nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e você vai ver aonde que Jesus andava, com quem que Jesus sentava na mesa, com quem que Jesus compartilhava o reino dos céus e para quem que Jesus falava os seus maiores segredos. Não era para os religiosos, não era para quem tem 30 anos de ministério, não era para quem era líder. Jesus falava para quem tinha o coração aberto, para quem queria aprender, para aqueles que eram improváveis,
Jesus falava do seu amor, dos seus mistérios, da sua sabedoria para aqueles que, aos olhos da sociedade, não valia nada. Eram chamados de gentios, prostitutas, ladrões, mendigos. Ah, como as coisas mudam, como o tempo muda. O tempo muda de uma forma que às vezes eu fico pensando e procurando aonde que a gente se perdeu. Aonde que a gente se perdeu? Aonde que a gente ganhou o direito de medir as outras pessoas, enquanto Mateus capítulo 7, versículo 1 a seguir, fala muito bem sobre as medidas. Em qual foi o tempo que a gente ganhou autoridade de dizer que uma pessoa vai ser condenada ou não? Em qual tempo a gente começou a perder o juízo, a mente de Cristo, e substituiu essa mente de Cristo por a nossa mente? A nossa mente é lógica, é raciocínio lógico, certo e errado, pensamento binário. Já falei várias vezes sobre isso. Nem sempre o pensamento binário se aplica. Eu não sei que você use versículos isolados para apoiar uma determinada ideia que você tem. Mas não significa que porque faz sentido, ela seja correta diante dos olhos de Deus. Porque aí nós temos praticamente algumas posições. Nós temos o nosso certo. Nós temos o certo da outra pessoa. E nós temos o certo de Deus. Em qual desses você se encontra? E não use. Ah, porque Deus me revelou, porque Deus me falou, porque Deus isso, Deus aquilo. Cuidado com aquilo que você diz que Deus está falando com você. Muito cuidado, porque vai ser cobrado. Vai ser cobrado de você de um jeito que você nem imagina. É escrito que vai ser cobrado. A quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Cuidado. Hoje em dia eu vejo a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de empatia no lugar onde deveria ter amor. Hoje o que nós temos na maioria dos ministérios é uma escolha. É uma escolha sobre... que tem um peso muito grande nessas escolhas, é a questão da lealdade. Então quem for leal ao líder, quem permanecer naquele lugar, essa pessoa ela tem automaticamente status e tem lugar de fala. Mas, e o chamado de Deus? E a capacidade dada por Deus para essa pessoa? Como é que fica isso? O que eu mais vejo hoje em dia são lugares de liderança sendo ocupados por pessoas que não têm chamado algum de Deus e não têm nem ao menos caráter que o condicione um bom ser humano. Ai, mamãe, você está querendo pessoas perfeitas para ocupar cargo? Não, de forma nenhuma. Perfeito só Deus. Mas se eu chegar para você e eu disser, e eu falar sobre prosperidade, e você for olhar para o meu carro, se eu falar para você sobre prosperidade financeira, dizer que tudo isso acontece na vida das pessoas, e você olhar para o meu carro, você vai acreditar? Independentemente do qual seja. Se eu falar para você sobre
transformação de vida, sobre família, sobre orientação aos filhos, sobre viver a graça de Deus e o mundo espiritual na prática, não nessa gritaria, nessa palhaçada que precisa estar gritando. Gente, pelo amor de Deus, já tem o microfone para amplificar a potência da tua voz. Já tem um lugar acústico que vai fazer a tua voz circular ali dentro. Não tem necessidade de estar gritando. Isso é religiosidade. É como você aprendeu. Você aprendeu assim. Ganhar as coisas no grito. Eu nunca vi Jesus gritando. Nunca vi Jesus gritando. Não tem nenhum relato no Evangelho em que Jesus gritava para as multidões. Jesus falava. Porque não é pela alteração de voz, não é pelo volume da voz, é pela autoridade que essa voz tem. E a autoridade nunca foi mostrada por volume de voz, por gritaria. Ah, irmão, você é contra? Sou contra, sim. Já fez? Já. E sabe o que acontecia quando eu fazia isso? Eu só causava medo nas outras pessoas. Eu impedia das pessoas raciocinarem se o que eu estava falando era realmente, de fato, verdade. Ou se estava querendo manipular. E é por isso que hoje os templos estão cheios. Onde as pessoas estão lá por puro medo. Ah, irmão, você é contra os templos? Não, não sou. Continua indo lá. É melhor você ir lá do que estar numa zona. É melhor você ir lá do que estar usando droga. Vai, continua. Muito melhor. E tem pessoas que nunca vão se libertar da religião. Nunca. Eu já aceitei isso. Tem pessoas que ainda que Jesus apareça na frente delas e diga: miserável, você é um religioso. Você é uma pessoa que precisa de mim. A pessoa vai olhar para Jesus e vai dizer: sai, Satanás, está repreendido. Infelizmente. Tem pessoas que só vão conseguir sobreviver com o nome de Deus na boca, com uma determinada aparência de que tem Deus, se for dentro de um templo. É errado? Não, não é errado. Mas a pessoa poderia viver muito mais. Poderia descobrir muito mais coisa se entendesse que a igreja somos nós. O maior templo de Deus somos nós. E uma casa, um local de reunião, uma casa de oração, enfim, um lugar, um local. Ele nunca vai substituir, nunca, não tem valor nenhum se nós não estivermos lá. Não acontece nada lá dentro se as pessoas não estiverem lá. Quanto tempo você vai aprender? Quanto tempo você vai passar para entender que depende de você, não é das pessoas, depende de você. Depende da união de todos para que aconteça alguma coisa dentro daquele local. E pode acontecer dentro daquele local, pode acontecer dentro de outro local, pode acontecer dentro da tua casa. Quanto tempo vai passar para você perceber isso? Há tempo para tudo, meus queridos. Inclusive para se obter sabedoria e ser um cristão de verdade. Se você quiser ser um cristão de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é se questionar sobre tudo o que você já aprendeu. É correto mesmo isso que eu estou fazendo? Será que eu não estou sendo hipócrita? Será que eu não estou sendo hipócrita? Eu estou medindo alguém com uma régua que, se talvez alguém vier me medir, será que eu não vou achar ruim?
Será que vão encontrar em mim tudo aquilo que eu exijo que tenha nas outras pessoas? Será? O autoquestionamento, ele é libertador. Foi Jesus que ensinou a fazer isso. O autoquestionamento. Ah, mas lá vem você com psicologia, com isso, com aquilo. Oh, pelo amor de Deus, vai estudar. Vai estudar. Deixar de ser ignorante. O maior psicólogo que já existiu na face da terra foi Jesus. E eu te provo isso. Lembra. Volta a lembrança aí de quando aqueles homens estavam querendo apedrejar aquela mulher adúltera. Lembra? Lembra disso? O que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus falou para eles? Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava dizendo nisso? Para a nossa linguagem hoje, Jesus estava dizendo assim: seus hipócritas, olha aí para dentro de vocês. Veja se tem algum pecado. Já que vocês estão querendo medir essa mulher segundo o ato dela, e para Deus não tem pecadinho, nem pecadão, dá uma olhadinha aí dentro de vocês, como é que tá? O autoquestionamento. Então eles olharam para dentro deles mesmos e o que eles encontraram? Erros. Erros. Só que as únicas pessoas que viam esses erros eram eles mesmos. Jesus trouxe para eles o autoquestionamento. E trouxe uma mudança radical na situação, em tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento ali. Aí eu pergunto para você, quem foi o maior psicólogo? Se você não entende aquilo que eu falo, problema seu. É porque você não prestou atenção naquilo que Jesus fala. Porque é exatamente o que eu falo. Do jeitinho que Jesus falava. E do jeitinho que Jesus manda falar para você. Sem rodeio, reto e direto. Mas, tá? Com muito amor e carinho. Eu falo todas essas coisas. Até às vezes parece que eu estou sendo grosso, que eu estou sendo estúpido, que eu estou usando de psicologia ou psiquiatria para tentar transmitir alguma coisa. Bom, algumas vezes, tá? Terá coisas que você vai ouvir que no momento vai parecer amargo para você. É como se fosse o dipirona. Já tomou? Lembra como é amargo? Lembra até hoje do gosto, que de vez em quando eu tenho que tomar. Mas lembra da rapidez que é esse remédio para agir no teu organismo? Para passar a febre? Lembra? Então, é do mesmo jeito. Então você pode até dizer aí do outro lado, isso aí não é de Deus, isso aí não é Deus que está falando, isso é a carne, isso aí ele está falando de psicologia, disso. Bom, eu não me importo nem um pouco com aquilo que você pensa ou deixa de pensar a meu respeito. Isso é de exclusividade sua. Se você tem algum problema, o problema vai continuar simplesmente sendo seu. E eu não tenho nada a ver com isso. Me atingir, não me atinge. Não me afeta. Tá? Então, não tem problema nenhum. Quer comentar aí que não é de Deus e tal. Pode botar aí embaixo. Não tem problema nenhum. Pode colocar o risada, eu amei, o kkk. Pode botar o que você quiser aí. Da forma que você vai reagir, não tem problema nenhum. A única coisa que eu quero que você entenda é que existe um tempo para todas as coisas debaixo dessa terra. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado.
esse tempo, essa determinação é muito mais profundo do que a gente pensa. Esse tempo determinado aqui é que foi determinado para que as pessoas pudessem ter uma forma de organização. Mas esse tempo pode acontecer de acordo com as suas atitudes. A maioria das coisas que Deus nos deu depende unicamente de nossas atitudes. Não depende dele. Porque é dele, por ele, para ele todas as coisas. E muitas vezes nós pegamos nossas responsabilidades, aquilo que nós precisamos fazer, e colocamos na conta de Deus, esperamos Deus fazer. Não é assim que funciona. Quer provas? Deixa eu ver, vamos pro Novo ou pro Velho Testamento? Vamos pro Velho. Velho Testamento, época de Davi. Golias estava lá, afrontando todo o povo de Deus, dizendo que o povo de Israel era uns bosta. Não tinha guerreiro, não tinha ninguém lá. Tirando sarro, tirando onda. Falando mal do povo de Israel, dizendo: vocês são uns pequenos, vocês são umas coisas insignificantes. Não tem guerreiro aí para lutar comigo? Tudo tem seu tempo. Nesse tempo estava existindo a afronta. Era tempo de afronta para Israel. E todo mundo estava quietinho, bem pianinho. Tinha pessoas boas? Tinha, sim. Tinham valentes? Tinham. Mas estavam calados. Mas estavam quietinhos. Então, do que adianta você ter coragem de alguma coisa se você não fala? Do que adianta? O que você vai ganhar ficando calado? Se pergunte, se questione. O único que teve o coração voltado para aquilo que Deus nos ensina a fazer foi Davi. Davi foi lá no rei e disse: eu vou bater de frente com esse gigante. E tendo em vista aqui que o gigante não é Satanás, não. O gigante é um ser humano. Para você que gosta de demonizar tudo, dizer que tudo é o capeta, e o gigante tá... O gigante, quando se refere-se na Bíblia, em qualquer pregação que você vai ouvir, ele já está tão anexado a Satanás que você esquece que o ser humano também é mau, que o ser humano também é ruim. Aí tudo que é de grande que acontece, você coloca na conta do diabo, quando não é. Às vezes você mesmo é o gigante. E veja que você nem é o diabo. Entendeu? Então Davi olha para aquele povo e diz assim: eu vou enfrentar esse gigante aí. Quem ele pensa que é? Olha o que é ousadia quando a pessoa... Ele não tinha tamanho, ele não tinha músculo, ele não conseguiu usar a armadura, mas ele tinha uma coisa que Deus se agrada muito. Sabe o que é? Coragem de abrir a boca e enfrentar. Deus se agrada muito disso, você não tem noção disso. Quem tem coragem geralmente é um divisor de águas em tempos sombrios, em tempos ruins, como aconteceu na época da grande incursão. Você vai lembrar disso na história crítica, se refere muito bem sobre como Martinho Lutero foi um divisor de águas para o cristianismo que nós temos hoje. Então, voltando para Davi, Davi tinha algo que Deus ama, que Deus gosta nas pessoas, nos seus filhos, que é a fé. É aquela coisa que te impulsiona, mesmo você fazendo todos os cálculos, ponto a ponto,
E você vendo que você não é grandão que nem ele, você não tem força que nem ele, você não tem armadura que nem ele, você não tem arma que nem ele, mas você tem algo que ele não tem. Pegou essa daí? Você tem algo que o gigante não tem. Você tem algo que o teu pior inimigo não tem. Em frente, vá de frente, bata de frente, tenha coragem. Que você vai ver o jeito que Deus vai mudar essas coisas. E é a partir desse momento que Davi vai lá e vence Golias, um improvável. Não é isso que as pessoas dizem aí de você, meu irmão, minha irmã, que está sendo jogada de lado, que não recebe oportunidade para nada, que não te deixam mais subir em cima do suposto altar, que o altar bíblico não tem nada, absolutamente nada a ver com esses altares que tem por aí hoje em dia. O altar bíblico não tem nada a ver. Nossa, quanta ignorância. Sabe, meu irmão, minha irmã, esses aí que não deixam você participar de nada, sabe o que eles enxergaram em você? A coragem que eles não têm, o chamado de Deus na tua vida que eles não têm, e o amor de Deus na tua vida com relação às almas que eles não têm. Então a única saída deles, perdoe-os por isso. A única saída deles é te deixar de lado, sentado num banquinho e colocando adjetivos em você, como rebelde, desobediente, espalhafatosa, pessoas que te deixam de lado. É difícil, mas você não necessita de outro ser humano para ter Deus na sua vida. Você não necessita de outro ser humano para que Jesus venha manifestar os milagres dele na sua vida. E muito melhor, porque isso são atributos, isso são, na verdade, são dádivas que vêm para nós. Mas você não precisa, o melhor de tudo é a tua salvação, que ela não depende absolutamente de ninguém. Só isso quebra todas as doutrinas, quebra todas as regras criadas por homens para servir como fardo e para servir como padrão de vivência da vida cristã. Só isso, tá? A salvação depende unicamente de uma decisão tua. E a tua decisão é dizer assim: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Entra aqui na minha vida, entra aqui na minha casa, entra aqui no meu coração. A partir de hoje, eu te peço que o Senhor guie meus passos, minhas decisões, meus caminhos, tudo aquilo que arde no meu coração, que seja segundo o teu coração. E eu te confesso diante de todo mundo como meu único e suficiente Salvador. Deixa todo mundo saber disso. A partir do momento que você faz isso, teu nome é escrito no livro da vida. É um livro que tem lá no céu e que o próprio Jesus vai lá e escreve o teu nome nesse livro. Quem tiver o nome nesse livro da vida, ele vai viver eternamente após essa vida aqui, ou então quando o Senhor vier tirar a sua igreja daqui da terra. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, você vai viver eternamente do lado daquele que morreu por nós, daquele que fez o maior sacrifício por nós e daquele que nos ensina a ser livre de nós mesmos. Livres de nós mesmos.
Você não queria sabedoria? O tempo chegou. O tempo chegou. Para algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, o tempo de chorar passou e agora virá alegria. Mas eu não sou pregador, eu não sou transmissor dessas mensagens que somente massageiam o teu ego e dizem que tudo vai dar certo na tua vida. Para outras pessoas que também estão vendo esse vídeo, chegou o tempo de chorar. Chegou o tempo de parar e aprender o que Deus quer sobre a tua vida. Tua vida vai desmoronar. Vai acontecer muita coisa ruim na tua vida. Anota aí. Pode anotar. Até você se alinhar ou se realinhar com aquilo que Deus tem para você, com aquilo que Deus trouxe de verdade para você. Entenda que Deus, ele não batalha, tá? Deus, ele não batalha pela tua vida. Tudo o que ele precisava fazer, ele já fez. A decisão é nossa. Como dizem aí que Deus está batalhando pela tua vida, só se for no sentido de te livrar do mal, porque você escolheu ter ele na tua vida. Mas ele não vai te obrigar a servir a ele. Ele não vai te castigar, porque ele está querendo que você fique nos pés dele, te adorando ele. Não. Isso aí não é o Deus bíblico. Pode ser qualquer outro Deus, menos o Deus bíblico. Tá? Deus bíblico, ele te dá livre-arbítrio, liberdade e o poder de decisão, poder de escolha. Se você decidir escolher aquilo que ele quer para a tua vida, então você vai andar como filho na vontade do Pai. Mas se você decidir também que não quer, tudo bem. A consequência é sua. Você só não vai poder dizer que não ouviu a respeito do que é o alinhamento com Deus e daquilo que é o alinhamento com você e com a sua vontade. Isso você não vai poder dizer. Chegará um dia em que todos os livros vão ser abertos. Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, isso é descrito num livro. É escrito num livro. Cada livro tem... Cada livro guarda uma determinada coisa que nós fazemos. Então, no último dia, no juízo final, vai ser aberto esses livros. E ali vai ser mostrado nosso caráter, vai ser mostrado o pensamento do nosso coração, vai ser mostrado aonde a nossa mente está nos guiando, enquanto nós achamos que é Deus. Tá? Tenha muito cuidado com isso. Às vezes você acha que é Deus, não é. É uma criação da tua mente. É algo que você está criando naquele momento. Ah, irmão, mas vem do nada. Isso mesmo. É exatamente como acontece o surgimento dos pensamentos. Você sabia que tem pessoas que são em um alto grau de esquizofrenia, que elas ouvem vozes dizendo para elas o que fazer e o que não fazer? O teu próprio eu, que é aquela vozinha que fica dentro da tua mente. Ah, mas hoje eu não fui no mercado, eu tenho que ir no mercado. Nossa, como a situação tá ruim, essa situação aqui eu não gosto, eu não quero. Ah, será que vai dar certo? Aquele projeto, aquele plano, aquela coisa. Pronto, essa voz é o teu eu falando com você mesmo. E você escuta, e essa voz gira, gira e gira na tua mente. E às vezes você está achando que é Deus, está falando com você, mas não é. Quando for Deus, não vai haver sombra de dúvida. Quando for o Senhor que esteja falando com você, você vai ver que
todas as coisas próximo de você não fazem mais sentido. Não tem mais sentido. Então, entenda que quando Deus falar com você, não vai haver nenhuma sombra de dúvida. E eu garanto uma coisa para você. Deus não vai falar com você com gritaria. Ah, o irmão é contra a gritaria? Sou. Só porque eu conheço os efeitos de um volume de voz alto, uma entonação de voz diferente. Eu conheço todos os efeitos. E, biblicamente falando, pouquíssimas vezes, alguém chegou e gritou, exclamou, como está escrito na Bíblia. Pouquíssimas vezes. E no seu tempo, naquele contexto, tinha um motivo. Qual é o motivo que você tem hoje? Já tem microfone? Fala baixo, pelo amor de Deus. Para você não tem nenhum problema. Mas para as pessoas que estão ouvindo, dá dor de ouvido. Elas vão deixar de prestar atenção no que você está falando por causa da sua gritaria. Aí vão deixar de prestar atenção por causa de você. Deus está querendo falar com aquelas pessoas, mas você, egoísta, que deixa o ego agir e acha que é através do volume da gritaria que Deus vai ouvir, que Deus vai falar através de você. E não é. Entendeu? Muitas pessoas saem. Quantas pessoas eu vi, quantas pessoas eu ouvi do meu lado falando, meu Deus do céu, grita demais. Meu Deus, estava muito alto, tô com dor de cabeça de tanta gritaria que teve. Eu não entendi, foi nada. Vamos lá, eu não gosto de estar muito ensinando sobre as coisas não, mas vou te ensinar uma forma correta de você usar o microfone. Tira esse bendito desse microfone de dentro da tua boca. Deixa uma distância, pelo menos uns 4 ou 5 dedos. Essa distância aqui tá bom. Aqui, ó. Essa distância. As pessoas não estão surdas para ficar ouvindo uma gritaria que você faz. Isso incomoda. Ai, mamãe, eu vou falar o que Deus está mandando. Sim, fala o que Deus está mandando, mas não precisa gritar. Que nem as profecias de antigamente. Eu via que a pessoa vinha e metia o pé no chão, ou metia o pé em cima do teu, e gritava na tua cara, enfiando o dedo na tua cara. É isso que assim diz o Senhor. Sabe o que é isso? Só firula para chamar atenção. Nunca teve necessidade disso. A maioria das coisas que Deus mostra que vai fazer, Ele mostra até em sonho. Não tem gritaria nenhuma. Agora a pessoa que quer se aparecer, pessoa que quer ser notado como aquele determinado status e com aquele determinado dom, daí faz todas essas firulas aí. Já conheci alguns que davam cambalhota, que girava tanto que levantava o braço, chegava a dar no pé da orelha das pessoas que estavam perto. Aí me diz uma coisa, isso é espírito? Só se for espírito do cachorro. Falo sem nenhum medo. Porque o de Deus não é. Desculpa, mas não é. Então tá na hora, é tempo de você parar, rever sobre aquilo que te guia, rever sobre aquilo que a Bíblia fala, voltar às origens e ser um verdadeiro cristão. Agora dessa vez um cristão maduro. Não um cristão como criança, mas sim um cristão maduro. Tá bom, meu querido? Minha querida? Se te atingir em alguma coisa sobre o teu ego, eu não vou pedir desculpas. Mas se eu te atingir como ser humano, daí sim. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus manda dizer.
Entendeu? Se não serviu para você, gente, só passa. Não precisa nem comentar, não precisa nem terminar de ver esse vídeo. Mas se você já chegou aqui, já fazem 45 minutos que você está entendendo o que é tempo. Há tempo para todas as coisas, sim. E isso depende de nós. Tá bom? Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus. E cuidado.